Olá, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão enviada no Google Forms de polinômios, faturação e expressões algébricas. Então você tem essa expressão um tanto quanto curiosa, né? Porque o radicando dessa raiz quadrada acaba sendo igual ao numerador para as duas parcelas dessa soma, só que a princípio eu não consegui enxergar nenhum tipo de substituição conveniente. Então o que eu vou fazer é simplesmente desenvolver o lado esquerdo e depois o lado direito. Então perceba que eu vou precisar fazer um x mais raiz de 3, que vai multiplicar raiz de x menos raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3. E, analogamente para o outro numerador, vou precisar fazer a multiplicação cruzada. Então, x mais raiz de 3 como radicando da raiz mais externa. E o lado esquerdo acaba sendo dividido pelo produto raiz de x mais raiz de 3, raiz de x menos raiz de 3. Então, lado esquerdo basta ser desenvolvido por meio das distributivas. E por enquanto vamos trabalhar então apenas com ele. Por isso que eu denotei por E, justamente porque se trata do lado esquerdo. Então você vai fazer as primeiras distributivas. Então você vai ficar com x vezes raiz de x, menos x raiz quadrada daquele termo. Depois você vai ter raiz quadrada de 3x, menos raiz de 3, x menos raiz de 3. Isso vai ser somado com x raiz de x, mais x vezes aquela raiz quadrada, menos raiz de 3x, menos raiz de 3, vezes aquela raiz quadrada, x mais raiz de 3 sobre a raiz quadrada. E claro, você ainda vai ter que fazer tudo isso ser dividido pelo resultado daquela última distribuição. Então você vai ter x menos raiz de x, que pode ser posto em evidência. Daí você vai colocar raiz quadrada de x menos raiz de 3, menos raiz quadrada de x mais raiz de 3. E por fim, você vai precisar fazer o produto daquelas duas raízes. Então você vai acabar tendo raiz quadrada de x quadrado menos 3 por conta do produto da soma pela diferença, né? Quando você fizer x mais raiz de 3 e x menos raiz de 3, esse será o seu radicando e ele vai ser igual a x2 menos 3, certo? Por outro lado, eu vou agora passar esse denominador multiplicando o lado direito da equação, que se resume ao raiz quadrada de x, porque com isso vamos conseguir algumas simplificações. Antes disso, você ainda consegue cancelar esse raiz de 3x com esse outro raiz de 3x e aglutinar esses x raiz de x. Então você vai ter 2x raiz de x menos x que multiplica raiz quadrada de x menos raiz de 3, mais x que multiplica x mais raiz quadrada de 3, e ainda você vai ter o menos raiz de 3, que pode ser posto em evidência e vai estar multiplicado pela soma daquelas raízes quadradas. Bom, do lado direito você vai precisar então fazer raiz quadrada de x vezes cada um daqueles termos. Então você vai ter o primeiro deles x raiz de x, o segundo menos x raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3, menos raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3 e, por fim, menos raiz quadrada de x, que multiplica o produto da soma pela diferença. Consigo fazer outros cancelamentos, x raiz de x. Esse termo ele consegue ser cancelado completamente e aqui você vai ter x raiz de x. Com isso você consegue simplificar bastante, né, a sua expressão, de modo então que vamos ter x raiz de x menos raiz de 3 multiplica raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de x mais raiz quadrada de 3, sendo igual ao menos raiz de x, que multiplica x quadrado menos 3. Certo, agora eu vou isolar o que é raiz de x tão somente de um lado. Eu vou ter então x mais raiz quadrada de x2 menos 3, e do outro lado raiz de 3, que multiplica a soma das raízes quadradas. E agora vem uma substituição muito conveniente, que vai ser chamar o raiz quadrada de x menos raiz quadrada de 3 de a e b como sendo a sua outra raiz quadrada. Então perceba, quando eu faço a ao quadrado mais b ao quadrado, eu vou ter x menos raiz de 3 mais x mais raiz de 3, essa primeira parcela sendo a quadrado e a segunda o b quadrado. Consigo cancelar o raiz de 3 e fico com 2x. Portanto, x é escrito como a2 mais b2 dividido por 2. Esse é um primeiro resultado importante, e mais interessante que isso é você notar que a vezes b vai ser o produto da soma pela diferença. Então você vai ter x2 menos 3 dentro de uma raiz quadrada servindo como seu radicando. E com isso, você nota que x mais x2 menos 3 dentro da raiz quadrada vai ser a2 mais b2 sobre 2 mais ab.
E você já fica contente, né? Porque trata-se do trinômio quadrado perfeito dividido por 2. Por outro lado, o que vem a ser a soma das raízes? Justamente a mais b, né? Então eu vou conseguir colocar o termo a mais b em evidência porque ele é comum às duas partes dessa igualdade. E mais do que isso, a mais b certamente é um número maior do que zero, né? Porque é a soma de duas raízes quadradas. E esse número só pode ser maior ou igual a zero. Portanto, eu ainda consigo fazer a simplificação, ou seja, dividir a equação por a mais b, porque eu sei que eu não vou estar dividindo por zero, independente do valor de x. Bom, então vamos continuar na outra página. Não vou substituir por enquanto esse raiz de x, mas eu sei que o par de parênteses, na verdade, ele se resume a essa expressão, e ainda eu vou ter raiz de 3 que multiplica a mais b. Efetuo o cancelamento, e agora eu volto, né, para minha substituição, em que a é a raiz quadrada de x menos raiz de 3 e b é a outra raiz. Então vamos ficar com x que multiplica raiz quadrada de x mais raiz de 3, somado com x menos raiz de 3, isso sendo igual a 2 raiz de 3. E uma estratégia interessante aqui é fazer a multiplicação da equação pelo conjugado dessa soma de raízes. Então você vai ter x que multiplica o primeiro par de parênteses normalmente, e a multiplicação do conjugado tem a única diferença em relação ao sinal. E claro, se você multiplicou do lado esquerdo, você vai precisar também multiplicar do lado direito. Então teríamos que fazer 2 raiz de 3 que multiplica o tal conjugado. E aqui vamos proceder com o produto da soma pela diferença, que vai ser muito simples, né? Justamente porque você vai fazer o quadrado do primeiro, que é x mais raiz de 3, menos o quadrado do segundo, menos x mais raiz de 3. Então vamos ficar apenas com 2 vezes raiz de 3, eu já vou fazer essa substituição, de modo então que você vai ter 2 raiz de 3 que multiplica o raiz quadrada de x mais raiz de 3, menos a raiz quadrada do x menos raiz de 3. Certo, a princípio isso não ajuda muito, mas vamos ficar com raiz de x igual àquela subtração de radicais. E aqui você pode simplesmente levar ao quadrado, com o cuidado de depois testar as raízes que você encontrar. E vamos ter x mais raiz de 3, mais x menos raiz de 3, menos 2 vezes x2 menos 3. Como seu novo radicando, perceba que eu consigo cancelar o x e o raiz de 3 também. E assim ficamos com x igual a 2 vezes x2 menos 3 dentro do seu radicando. E agora está muito fácil, basta você levar ao quadrado. Vamos ter então do lado esquerdo x2 sendo igual a 4x2 menos 4 vezes 3, 12. De modo que você vai ter 3x2 igual a 12 e, portanto, o x é mais ou menos 2. E você vai precisar avaliar se é necessário descartar uma dessas raízes. Então, como são só duas raízes, fica bem fácil, você poderia simplesmente substituir. Mas aqui fica claro que você não pode considerar o x igual a menos 2 como raiz, porque no seu problema inicial, você tem uma condição de existência intrínseca do problema, que é o raiz de x. Como o x aparece em um dos radicandos de forma isolada, você precisa garantir que ele seja maior ou igual a zero. E menos 2 claramente é menor do que zero, portanto ele deve ser descartado. Se você testar a substituição quando x vale 2, você verá que logra êxito. E, portanto, seu conjunto solução S ou conjunto verdade V vai ser unitário e igual a 2. Ótima questão, trabalha aí a sua frieza em lidar com problemas algébricos complexos e não desistir, né, quando você se depara com simplificações que parecem que não vão dar em nada. E, além disso, você precisa ter o cuidado para descartar eventuais raízes adicionais que surjam em decorrência de operações que não são bionívocas. No caso, uma dessas operações é quando você eleva ambos os lados da equação ao quadrado, você pode gerar raízes fantasmas. É isso, muito obrigado e até uma próxima.